Certo. Bom, meus queridos, bom dia aí a todos, tá? Sejam bem-vindos aí para mais esse encontro síncrono que nós temos aqui. Hoje, dia 11, né, 11 de março de 2023. Nós vamos hoje tratar um pouquinho das 2 semanas que estão em curso, né? Querendo ou não, com o Hackathon, nós tivemos aí uma mudança um pouquinho no cronograma, onde as duas atividades dessas 2 semanas vão se encerrar no mesmo dia, tá? Vão se encerrar no dia 14. Então, o tempo está meio curto, tá? O tempo está curto para a execução das atividades. Bom dia, Eliane. Seja bem-vinda. Bom dia, eu estou dirigindo, mas vou tentar ouvir aqui. Cuidado aí. Bom, então, o que acontece? Vocês vão perceber durante as atividades práticas da semana que esse professor ele trata um pouquinho diferente no momento de realizar as atividades. Tanto que na atividade da segunda semana, que é essa que nós estamos em curso, ele já colocou 4 tarefinhas lá, são 4 programinhas para serem desenvolvidos. Então, é uma semana que, em tese, é uma atividade, mas é uma atividade prática, mas com 4 tarefas a serem executadas. Então, nós temos a tarefa já da primeira semana, né, da semana que iniciou na semana passada, junto com o Hackathon. Bom dia, Karina. E nós temos, nessa segunda semana, já 4 atividades a serem feitas, né? Antes da gente começar aí a falar sobre o Node, eu queria ouvir aí de quem participou do Hackathon, como foi a experiência de participar do Hackathon, o que vocês acharam, o que vocês sentiram em relação a isso. Quem participou aqui da turma? Bom, eu posso falar que, Fica à para vontade. mim, foi uma experiência que foi bem legal. Eu tive problemas com a minha dupla. Por mais que eu começasse assim, a conversa no estilo de sábado a gente tem que tirar o dia inteiro para fazer, domingo também, vamos Uhum. focar nisso daí e tal. Mesmo assim, minha dupla sumiu. Ela apareceu domingo, 5 horas da tarde, só para colocar uma imagem só e tchau, e para assinar o negócio. Mas só que eu fiquei bem contente com o trabalho que eu consegui fazer, porque essa parte de front-end, eu tenho uma dificuldade de criação. Eu não consigo imaginar um site legal e tal e começar a desenvolver. E eu gostei do resultado. Uhum. Fiz sozinho, eu não conseguia pegar e fazer tudo por conta do tempo, né? Sim. Mas o que eu consegui fazer, eu gostei bastante. Então, foi uma coisa que é bem legal, porque eu tive que usar tudo que eu aprendi no FIC 1 para desenvolver isso. Desde o CSS, do JavaScript, o JavaScript menos, né? Porque a parte do JavaScript eu acabei não usando. Uhum. Mas eu fiquei contente com o meu resultado porque eu consegui desenvolver aquilo que eu pensei. De, Assim, de uma vez só, né? Por inteiro e não por partes. Porque nos módulos a gente faz partes. É parte disso, é parte lá daquilo. E dessa vez eu consegui fazer ele por inteiro. então, a experiência do Hackathon é justamente isso daí que eles procuram fazer, tá? É trazer é o que vocês vão ver aí fora no mercado. Vocês vão receber uma demanda, uma solicitação e vão pensar nas ferramentas e nas formas de resolver. Vocês receberam meio que um gabarito, né, de como mais ou menos o site deveria ficar, correto?
que deveria ter ali, né? Aham. As características que deveriam ter no site. E aí, a partir daquilo dali, a gente bola um modelo e Uhum. bola para frente mesmo. Isso aí. É, as correções parece que vão começar a partir da semana que vem, tá? As equipes de correção já estão sendo montadas. Raquel também teve problema com a dupla. Eu vi que várias pessoas que Oi, participaram. bom dia. Bom dia, Raquel. Sim, Fa- professor, eu tive problema com a minha dupla, até comentei com o Ângelo. Nossa, foi muito frustrante, mas pelo menos valeu de experiência, né? Assim, às vezes várias pessoas me relataram isso de problemas de comprometimento mesmo da dupla, né? Então, acabou que, em alguns casos, a gente acaba não entregando a atividade porque não houve colaboração correta aí dos dois integrantes, né? Outros virão, tá bom? Nós vamos ter outras versões de hackathon. Então, provavelmente, até o final desse segundo curso, tá? Dessa segunda parte do curso de vocês, na verdade, Karina, a intenção é essa mesmo, é cobrar tudo que vocês viram em relação ao, não é nem um teste, né? É mais uma, foi mais uma competição mesmo em relação, para tentar aguçar isso em vocês, até primeiro, a tentar mostrar o que é um hackathon, que foi um primeiro contato de vocês, e isso acontece inúmeras vezes aí no que a gente pode perceber em matéria de desenvolvimento. Existem hackathons acontecendo a todo momento por aí, tá? E uma segunda parte foi, primeiro, trazer esse desafio, justamente o que o Rodolfo falou, de tentar buscar todo o conhecimento que vocês tiveram acesso durante o FIC 1 e trazer para essa semaninha aí de desenvolvimento, né? Não chegou a ser nem uma semana, mas o prazo é curto, a atividade não é simples, e isso faz com que o desafio cresça ainda mais. O que acontece é que, geralmente, se a cooperação não vem de todas as partes, fica complicado mesmo, tá? Eu não sei, eu acho que, se seguir mesmo o cronograma, o próximo hackathon a equipe vai ser maior. Tá? Se eu não me engano, o próximo hackathon vai ser um pouquinho diferente, com uma equipe maior. Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta aqui. Aquele calendário, por exemplo, tínhamos conteúdo suficiente para aquilo? Olha, algumas atividades ali do hackathon mesmo, eles vão aguçar a pesquisa de vocês também, tá? Então, não seria 100% de tudo que vocês tinham visto, mas o gabarito que vocês conseguiram durante as aulas, tá? Isso traria uma experiência para que vocês buscassem também algumas ferramentas diferentes daquilo que vocês já viram até agora. Bom, mas é legal ter esse feedback de vocês para a gente poder entender. Não, tudo bem, sem problema, Karina, pode ir perguntando. A questão é o seguinte, que o hackathon foi essa primeira experiência. Eu tenho certeza que num segundo momento, aí, numa segunda versão, isso vai ser um pouco diferente em relação a vocês. Eu sei que
vai ter um tempo aí para vocês se reorganizarem melhor, já sabendo que nós teremos mais aí uma versão, tá? Que está prevista, eu não sei se ela vai se concretizar ou não, mas nos próximos dias aí as correções vão estar sendo realizadas, né? As equipes foram formadas e isso vai ser divulgado para vocês aí. Eu gostaria depois das duplas que participaram de ver o resultado de vocês. Queria dar uma olhadinha aí no resultado de cada grupo. Tá? Depois eu vou colocar lá no grupo quem participou. Se puder compartilhar aí o resultado, eu gostaria de tá dando uma olhadinha. Bom, já conversamos aí sobre o hackathon. Uns recadinhos aí importantes. As atividades estão ainda em aberto até o dia 14 e eu preciso que vocês realizem as atividades, tá, pessoal? A execução delas está muito baixa, mas eu preciso que vocês retomem aí o ritmo e vamos tentar resolver essas atividades aí o mais rápido possível, porque o prazo é no próximo dia 14, mas amanhã não, no domingo, na segunda-feira já inicia a próxima semana. Então, essa semana, a abertura da semana ficou meio prejudicada, mas a semana que vem, na segunda-feira eu vou realizar a abertura e à noite, na segunda-feira à noite, nós vamos ter um encontro que geralmente ocorre no início da semana. A gente vai ter esse encontro na segunda-feira às 19 horas, já traçando aí, dando uma pincelada no que nós vamos ver aí durante a semana. Tá? Então, aproveitem aí o final de semana para desenrolar essas atividades que estão em aberto, tá? Para que vocês possam não ter os prazos prejudicados. Eu não sei se vai prorrogar mais alguma coisa. O prazo da primeira semana foi prorrogado pelo hackathon. Então, houve essa oportunidade aí de quem participou do hackathon, então eles acabaram liberando para todos os alunos. Mas eu preciso que vocês deem uma atenção aí nessas atividades, revisem o conteúdo, me procurem se tiverem alguma dúvida, tá bom? Bom, eu queria saber de vocês o seguinte: como que está sendo esse primeiro contato aí com o Node? Como que foi aí a primeira semana e essa segunda semana de contato aí com esse novo ambiente de desenvolvimento? Quem pode relatar alguma coisa? Carlos, eu fiz a primeira semana só. Uhum. E até então foi bem tranquilo, né? Era só um Java com esporte lá, mas aí ele colocou algumas questões ali também, mas primeira semana tá bem tranquila mesmo. Sim. Por que eu pergunto isso para vocês? Porque assim, o que acontece? O Node, ele não é nem uma linguagem de programação. O Node nada mais é do que um ambiente de execução de códigos JavaScript, tá? Então, o que mudou do último módulo para cá? Quem está fazendo a execução, quem está executando mesmo as tarefas, quando nós utilizamos o Node, quem executa mesmo não é o navegador, tá? Quem faz o trabalho, botar a mão na massa, quem executa é a aplicação que fica lá no servidor, que é o que nós chamamos de back-end. Então, nesse ponto, vocês já tiveram aí, no momento de execução lá, quando vocês executam o seu código através do shell, vocês estão fazendo a execução desse seu aplicativo no ambiente de back-end, tá? Então, quem faz essa execução é o Node, tá? E ao contrário de que muita gente pensa,
Programar em Node. Node é uma linguagem de programação. Node é um framework. Não. Ele só é um ambiente, tá? Ele só é um ambiente de desenvolvimento, é um ambiente de execução. Ao contrário do VS Code. O VS Code, ele é um framework. Ele foi desenvolvido para trabalhar com diferentes linguagens, tá? com diferentes recursos. Já o Node não. O Node ele serve para padronizar aí a sua linguagem de programação dentro de um ambiente. Tá? Então, quando você executa através do Node, você está ali, de certa forma, padronizando a execução da sua aplicação em uma linguagem só. Tá? Numa linguagem só. Então, qual é a vantagem da gente trabalhar com o Node? Por que que hoje em dia o Node está sendo tão utilizado assim em relação ao desenvolvimento, à utilização do JavaScript no desenvolvimento? Por quê? Porque ele tem alta escalabilidade. O que isso quer dizer? O Node, ele permite que a sua aplicação vá crescendo, sem que você tenha uma perda de desempenho. Então, ele tem essa premissa de manter o desempenho da sua aplicação, né, independente do tamanho dela. Tá? Ele sempre vai ter um tempo de execução bem legal em relação aos demais. Por quê? Porque ele foi desenvolvido para ser um ambiente de leve execução. Tá? Então, essa escalabilidade ela é garantida, essa alta escalabilidade ela é garantida. Do momento que a sua aplicação vai crescendo, esse seu software, esse seu ambiente não vai perder desempenho aí. Uma coisa que a gente já falou é que ele padroniza a linguagem do seu sistema. Tá? Ele vai padronizar aí a linguagem do seu sistema para que vocês possam trabalhar aí com uma linguagem bem tranquila. E sem ter aquela colcha de retalhos, né? Quando, às vezes, você se depara aí em alguns ambientes de desenvolvimento, você vê que tem aquelas colchas de retalho, a pessoa usou PHP, JavaScript, diversas outras linguagens para chegar a um resultado. Utilizando o Node, você consegue aí padronizar o seu código, você vai ter essa certeza aí de que você vai estar com um código mais limpo possível. Tá? Uma outra vantagem de você utilizar o Node são os pacotes, né? Não, o Python não é um framework. O Python é uma linguagem. Tá? É uma linguagem. Se confunde muito o conceito de Python, mas o Python não é um framework. Framework é uma aplicação que você usa para desenvolver em uma certa linguagem de programação. Tá? Esse é o conceito de framework que nós encontramos por aí. Tá? Python é uma linguagem bem interessante também para trabalhar, é bem legal. Futuramente, aí, quem tiver interesse aí de emergir um pouco mais aí na linguagem de programação, conheçam Python. Bom, uma outra vantagem aí que nós temos em relação aos demais ambientes é a utilização do pacote MPM, né? E todos os módulos que ele disponibiliza. Então, o que são esses pacotes aí, esses módulos que o NPM traz para a gente? São partes de códigos que já foram previamente desenvolvidos por outras pessoas e eles disponibilizaram para auxiliar no nosso desenvolvimento. Então, um módulo de abertura de leitura de um arquivo e alteração do seu conteúdo, para que eu não seja necessário um desenvolvimento de toda a linha de código,
para executar essa tarefa, você pode buscar um módulo que executa isso e trabalhar com as funções que já estão previamente definidas lá dentro desses módulos, né? E uma outra facilidade aí, uma outra vantagem de utilizar o Node é que ele é um ambiente gratuito, então vocês podem utilizar ele sem se preocupar com questões de licença. Bom, e por falar no NPM do Node, ele permite aí que a gente trabalhe dentro do nosso sistema, utilizando módulos em arquivos, né? E esses módulos são, como eu disse, são bibliotecas já pré-definidas para que você possa utilizar no seu desenvolvimento. Então, esses módulos vão deixar o seu código mais limpo possível, tá? Muito mais organizado e de fácil entendimento também. Vocês viram aí durante as aulas que a gente consegue trabalhar tanto com os módulos importados pelo MPM, né? Como também pelos módulos que nós criamos, né? Na atividade da semana de vocês, o que vocês vão fazer lá, nada mais, nada menos, na atividade da primeira semana? Vocês vão, primeiro, criar uma parte da atividade, a inserção dos dados, tá? Onde vocês vão trabalhar com a parte da inserção daquelas 10 notas que o professor pede, o nome e as notas. E, por fim, a apresentação. Todos os cálculos, todo o processamento daquela atividade, ela vai ser separada. Então, o que vocês vão realizar ali? Vocês vão criar um novo arquivo, né, um novo arquivo de processamento, bem parecido com o que vocês usavam no JavaScript puro, e de lá daquele arquivo vocês vão importar isso no seu index.js, né? Só que com um detalhe, né? Para você fazer isso no Node, essa utilização de um local para o outro, você vai ter que primeiro definir que lá no seu arquivo de processamento, você tem que exportar aquele arquivo como módulos para o seu sistema, tá? E lá no seu index, vocês vão ter que fazer a importação desses módulos, né? Então você cria lá, importa isso e atribui a uma variável, e essa variável passa a conter todas as funções que estão lá no seu arquivo de processamento. Depois a gente vai dar uma repassadazinha nessa parte, tá? Só para vocês terem uma ideia de como vai ficar a atividade. Eu não vou resolver a atividade com vocês, mas vou dar algumas dicas para desenvolvimento, tá? Bom, aí para chamar um módulo, nós utilizamos a função require, né? Porém, para que esse módulo possa ser utilizado, ele precisa estar instalado no nosso sistema via MPM. Então, aquele módulo que a gente usa muito, né, que é o módulo de importação, o módulo de captura do console, né? Como que a gente faz eu vou criar aqui um arquivo, tá? Vou criar aqui um arquivo no meu Replit. Vamos botar aqui index.js. E aqui no shell, eu vou fazer o seguinte. Eu quero fazer com que importar um módulo para o meu sistema. Para quem está usando o VS Code para desenvolver, tem um passo antes de ser executado a importação do MPM, que é onde a gente carrega toda a inicialização de módulos, tá, para dentro pro nosso sistema.
Qual que é o comando lá que o professor passou para vocês? Quem lembra? Quando eu não tenho nenhum módulo carregado, só que eu preciso ter aquele arquivo package.json. Qual que é o comando que eu uso para a gente poder já montar essa estrutura? Quem lembra? npm install e o nome do módulo, alguma coisa assim? Tá, o npm install, tudo bem, aí eu vou criar. É exatamente, Brian. É Init. npm init. É onde ele vai, primeiro, pedir algumas informações do projeto e criar toda a estrutura. Vai criar lá no VS Code, por exemplo, ele cria uma pasta de módulos, ele cria o nosso arquivo package.json, que é onde vão estar as informações do nosso projeto. Então vamos fazer aqui, ó, npm init. Então aqui ele vai começar, ó, vai pedir, vai falar, vou criar toda a estrutura do seu arquivo package.json, tá? Mas ele vai fazer algumas perguntas. Qual que é o nome do projeto? Qual que vai ser o nome do pacote? Então aqui e ele traz as informações já meio que pré-definidas. Então aqui ele traz o nome do meu projeto que está definido lá em cima, que é a aula. Eu vou dar um Enter. Qual que é a versão desse meu aplicativo? Eu posso definir uma versão 2.3.5 e dar um Enter aqui. Aí ele definiu. Uma descrição do meu projeto. Aula do dia 11/3. Qual que vai ser o ponto de entrada do meu projeto? Qual que vai ser o primeiro arquivo que vai ser executado lá quando eu chamar esse projeto? Então, o padrão, ele traz o nome do arquivo que eu estou executando. Alguns comandos de teste, tá? Mais para frente a gente vai ver isso. Se vocês estão utilizando algum repositório do Git, tá? Vocês vão aprender a trabalhar com arquivos lá no Git também. E algumas palavras-chave em relação ao seu projeto. Então, aqui nós podemos colocar teste, desenvolvimento, e por aí vai. Quem é o autor? E se você tem alguma informação de licença, alguma coisa assim, você já pode colocar aqui. E pronto, ó. Ele já faz toda a nossa configuração, ó. Todos os módulos, as dependências, como... Ô, professor, desculpa, acabei digitando ali, mandando antes, né? O meu aqui na hora da criação, ele está um pouco diferente, né? Uhum. Por exemplo, ali depois da descrição, ele pede aqui de repositório, né? O autor, a licença. Ele não está igual que o senhor executou aí na hora, né? Parece que tem uma ordem aqui invertida. Não sei se é normal ou se é a questão da versão. Você está usando o VS Code ou o Replit? O Replit. Deve ser alguma, mas ele faltou algum desses pacotes, dessas informações? Sim, ele faltou, por exemplo, o teste command, né? Faltou ali a questão das senhas, né? Mas eu vou tentar executar aqui mais uma vez para ver, pode ser algum erro, talvez. Eu não cheguei a executar toda, né? Ele parou aqui na licença. Aí eu fui digitar, comecei a digitar, apertei Enter sem querer, né? Acabou enviando a mensagem pela metade. Eu vou continuar aqui, né? Para ver se ele dá essas opções depois. Pode ser alguma... Geralmente é lá padrão, tá? Geralmente todos os testes que a gente fez, ele traz sempre os mesmos campos para fazer as suas informações. Então, o que ele faz aqui, pessoal? Ó, ele pega aqui, vocês vão ver na segunda semana, tem uma parte que fala do arquivo .json. Mas aqui a gente já vai ter uma ideia de como ele é, ó. Esse arquivo JSON, o que ele está contendo? Todas as variáveis ali, tá? Todas as variáveis
de informações desse projeto que a gente acabou de criar. Então aqui, ó, eu tenho o nome que eu informei, a versão, a descrição. E qual que vai ser o arquivo que ele vai chamar. Depois disso, ele traz todas as dependências que esse projeto meu exige. Como eu estou utilizando? Como eu estou utilizando o Replit, o que acontece? O Replit já tem, de forma nativa, vários módulos já pré-definidos dentro dele. Então, tudo isso daqui já são dependências que, se você for pegar essa aplicação e levar para o VS Code, você tem que instalar esses módulos, tá? Então, nesse caso, aqui nessas dependências são os módulos que a minha aplicação está utilizando, tá? Terminando os módulos, ele vai trazer outras dependências internas e as palavras-chave que eu informei, ó, teste, desenvolvimento e quem é o autor. Então, esse daqui, ó, até essas chaves aqui, isso daqui é um arquivo no formato JSON, que são os arquivos que vocês vão passar a utilizar a partir de agora para trabalhar as atividades de vocês, tá? Vocês vão ver nas atividades da segunda semana que o professor pede para manipular alguns arquivos como esse daqui. Bom, voltando ao conteúdo aqui, é só a gente dar um OK aqui, dar um Enter. Ele abortou porque eu não escrevi yes. Deixa eu tentar de novo aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Vou fazer de novo. Versão inválida. Vai, mantém isso daí. Teste, index. Ó, sempre os mesmos, tá vendo? Beleza. Quando eu dei o yes, ele agora criou aqui, ó, o meu package.json, que é todo aquele conteúdo lá que ele informou que ele ia criar, ele veio aqui e criou. Agora, esse arquivo aqui, aonde eu for levar o meu aplicativo, tá? Ele vai utilizar esse camarada aqui. Vocês entenderam essa primeira parte de módulos? É tranquilo? Alguém teve alguma dúvida? Pode falar, tá, gente? Professor, só voltando naquela questão, o meu está um pouco diferente, né? Aí depois eu vou tirar um print aqui da tela e mandar para o senhor na particular para dar uma analisada. Beleza. Porque ele até chegou a criar, né, o pacote tudo certinho, mas com bem menos descrição ali, né? Não tem todo esse conteúdo. Aí depois eu mando para o senhor no privado. Não, beleza. Pode ser que eu já tenha utilizado algumas coisas em outros projetos, aí ele fica... Porque aqui ele vai trazer as dependências globais, tá? De repente no seu não esteja carregado. Ok, então, professor. Mas não se preocupa não, que depois a gente vê isso. Uhum. Bom, então vamos lá. Como é que eu chamo um módulo dentro da minha aplicação? Ó, eu vou criar aqui um módulo meu, tá? Vamos usar como exemplo, basicamente o que o professor usou como exemplo na sala dele. Então, eu tenho aqui o index, né? O index.js, que aqui é a nossa aplicação. E nós vamos, dentro desse index, nós vamos chamar um módulo que eu vou criar. Qual vai ser esse módulo? Eu vou criar aqui um novo arquivo, como módulo.js. Meu módulo.js. Então, aqui está o novo arquivo. E dentro desse arquivo aqui, ó, eu tenho aqui
uma funçãozinha que vai fazer um sorteio de um número entre 0 e 1000. Tá? Então, aqui eu defino uma constante. Tá? Essa constante ela tem um valor de limite, né, que vai ser 1000. E eu chamo essa constante aqui dentro de uma função utilizando o método match para fazer um sorteio dentro desse limite aí de 1000. Tá? Então, ele vai sortear um número dentro desse limite de 1000. E eu preciso chamar essa função, tá? Eu preciso chamar esse módulo lá no meu index, né? Então, como que eu vou chamar isso lá no meu index? Dessa forma aqui, ó. Eu vou criar uma constante, tá? Com um nome qualquer, eu posso definir um nome qualquer, então aqui eu vou botar sorteio, tá? E essa constante vai receber o require. E dentro do require eu vou informar qual é o módulo que eu vou importar. Então, meu módulo.js, que foi o módulo que eu acabei de criar. Perfeito? Agora, o que eu vou fazer? Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou informar aqui no meu... Nossa, está entendendo esse negócio? Eu vou chamar o módulo que está lá nesse... a função de sorteio que está lá no módulo que eu criei. Então, aqui, ó, qual que é o nome da função que eu dei aqui? Ó, sorteio, tá vendo? E um detalhe importante. Para que esse módulo fique... Quando eu utilizo o JavaScript, o que acontece? Quando você está utilizando o JavaScript normal, como que você definiria essa função aqui, né? Você ia dar um let aqui, ia criar essa variável sorteio, né? E essa variável sorteio iria receber a função. Depois você chamava ela lá do outro lado. Mas não é isso que vai acontecer. Aqui nós vamos utilizar o seguinte, ó. Aqui nós vamos utilizar o módulo exports. O que isso quer dizer? Significa que você está exportando essa função como um módulo para que o Node utilize isso lá na outra ponta. Então, se eu importar isso lá pelo require, eu consigo utilizar essa função, tá? O Node vai conseguir utilizar essa função aí, sorteio, tá? Dentro do meu código. Então, como que é a chamada disso lá do outro lado? A chamada lá do outro lado ficaria assim, ó. Aí eu chamo aqui um console para apresentar, né? Console.log. E aí eu vou chamar o nome, tá? O nome da minha variável, né? Sorteio, que é o que eu criei ali em cima. Ponto. Qual que é o outro nome que está lá? Eu vou mudar isso aqui para não ficar meio muito igual. Vou colocar aqui, ó, sorteador. Pronto. Sorteador é o nome da minha variável aqui, que está chamando o meu módulo, que está dentro de meu módulo.js. Então, aqui agora, chamando, como eu tenho um módulo dentro dessa variável sorteador, eu vou vir aqui, ó, sorteador, que é o nome da variável que eu importei o módulo, e vou chamar a função que eu quero executar. Qual que é a função que está aqui no meu módulo JS? Ó, o que eu exportei aqui? Ó? Eu não exportei sorteio? Então, se eu chamar essa função lá, ele vai executar tudo que está depois dele. Então, eu venho aqui em index.js e chamo agora o sorteador, que é a variável, ponto, o que eu quero executar, que é o sorteio. Abre e fecha parênteses. Com isso daqui, eu consigo trazer o módulo que eu criei
para dentro do meu código, tá? Vamos ver a execução, ver o que vai acontecer? Vou dar um clear aqui para ficar limpa a tela e vou chamar o node, tá? Node, o nome do arquivo, index.js. Tá esperando um ponto. Aonde que você está esperando um ponto? Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui. Aqui tem que ficar entre aspas. Vou voltar. E vou executar de novo. Prontinho. Então agora ele fez o cálculo. O que ele fez aqui nessa parte? Aqui no meu index.js, eu recuperei o meu módulo, eu puxei o módulo que eu criei e ele lá no módulo, ele está exportando uma função como módulo para o Node, tá? E carreguei esse módulo em uma variável sorteador. Depois disso, eu usei a variável que está o módulo, tá? Trazendo aqui qual que é a função que eu quero executar. Tá? Então, se eu vier aqui no meu módulo aqui, ó, eu exportei dentro desse arquivo a variável sorteio, trazendo a função de gerar um arquivo dentro do limite de 1000. Tá? Então, eu poderia criar outras funções aqui? Poderia. Era só eu vir aqui, criar outra função e nessa função colocar sorteio 2, por exemplo. Ou sorteio 3, ou sorteio 4. Então, dentro desse arquivo, eu posso criar várias funções, né? Várias chamadas aqui. Cada uma delas serão tratadas como módulos dentro desse meu módulo principal, e na hora de eu fazer a chamada aqui no index, basta eu escolher a variável sorteador, ponto, o que eu quero executar, qual é a função que eu quero executar do outro lado, que eu fiz a exportação. Algum de vocês tem alguma dúvida em relação a isso daqui? Isso daqui é a base do Node, tá? É a base da execução. Tem que ficar bem claro isso daqui para vocês, porque se vocês não entenderem o conceito dessa parte, o que está acontecendo em cada uma dessas linhas, vai ser difícil realizar as atividades a partir de agora. A hora de perguntar é agora, vamos lá. Então, professor, assim, na parte ali das funções, para mim, na atividade 1, foi tranquilo. Agora, nessa parte para chamar a função, como a gente tinha no exercício, porque tinha que mostrar o nome e também mostrar, eu acho que, deixa eu olhar aqui certinho. Acho que era o nome e as notas, né? As notas. É porque na atividade, o que acontece? A variável que vai gerar, ela vai gerar um objeto. Um objeto com 2 atributos, tá? Aqui eu estou tratando uma função que ele vai executar apenas uma tarefa. Lá na atividade, o que ele faz? O que ele pede, né? Que você, na hora de você salvar a variável lá, se não me engano, você pode definir uma variável alunos, né? Depois que você capturou os dados, essa variável aluno ela vai ter 2 atributos. O atributo nome e o atributo nota, né? Então, nesse ponto aí, na hora de apresentar lá, tá? Dentro da função que vai fazer a execução dentro do processamento, você tem que trabalhar tanto com a variável alunos.nome como alunos.nota, tá? Ah, sim, entendi. Essa foi a minha dificuldade maior, porque a outra parte
foi tranquilo, mas quando chegou aí sempre dava uns errinhos. Eu acho um negócio de sintaxe, assim, diferente. Sim. Aí me confundi um pouco, mas consegui pegar, consegui entender. Show de bola. Porque quando você vai ter a sua variável lá na atividade, ela vai ser um objeto com 2 atributos. Então, para você trabalhar com isso, na hora de apresentar ou fazer a soma, a média das notas e saber qual que é a maior nota ou menor nota, você vai trabalhar com as variáveis aluno.nome e aluno.nota. Que aí sim, você vai chegar no dado que você quer fazer o tratamento. Ah, sim, entendi. Assim, ó, a média, os primeiros eu conseguia. Quando chegou na quantidade ali de juntar, nossa, o negócio não ia. Uhum. Mas eu vou tentar de novo, acho que vai dar certo. Na parte de quantidade aí, a única coisa que você vai fazer vai ser o seguinte. Você precisa saber quantos alunos foram aprovados. Você faz o teste, qual se ele tem a nota maior do que 60, se eu não me engano. Isso, E se ele cair aí dentro, você vai usar uma variável que você vai criar lá, quantidade de alunos aprovados, somando, tá, cada vez que ele passar por essa condição. Uhum. Aí seria um incremento, né, no caso. Isso, sempre incrementando. Ah, entendi. Porque até aí ficou certinho, mas na hora de apresentar ali o negócio começou a pirar, mas eu acho que agora vai dar certo. Beleza. Muito obrigada, professor. Por nada. Então, pessoal, é o seguinte, sempre que você vai chamar um módulo próprio, tá? Ou até mesmo um módulo externo, vocês vão utilizar essas sintaxes aqui, tá? Falando de módulo externo, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou fazer a instalação de um módulo aqui para mostrar para vocês como é que é a utilização de um módulo externo. Então, eu vou apagar todo o conteúdo aqui do index, tá? E vou apagar esse conteúdo aqui, meu módulo também. Ok, apaguei, deixei o index puro, e agora eu vou vir aqui no shell, e vou fazer uma instalação de um pacote, tá? Qual pacote eu vou utilizar? Da forma que o professor utilizou na aula, eu vou utilizar aquele pacote PDF, HTML PDF, tá? Que é o que gera de um código HTML, ele gera um arquivo PDF. Então, para eu não ter que executar ou desenvolver todo o código para montar esse arquivo PDF de um arquivo HTML, eu vou importar um módulo que vai executar isso para mim. Então, como que eu vou fazer isso? Vou usar aqui, então, ó, npm install, tá? HTML-PDF, que é o nome do pacote. E vou dar Enter. Ele vai fazer a instalação desse pacote. E assim que ele terminar, ele vai aparecer na minha relação de pacotes lá no package.json. Então, ele está instalando aí diversos pacotes, diversas dependências. E já ele termina. Prontinho. Terminou de instalar. Se eu vier no package.json agora e pesquisar aqui, nós vamos encontrar esse pacote aqui no meio, ó, HTML, PDF. Então, eu acabei de realizar essa instalação. Então, ele vai entrar como dependência na minha aplicação, tá? Então, vamos lá. Para a gente utilizar esse carinha, tá? Eu vou aqui no meu index.js e vou fazer o seguinte. Vou criar uma constante com o nome PDF e vou fazer o require, vou trazer esse pacote para dentro desse arquivo. Então, vou colocar aqui require, tá? E o nome do pacote que eu quero.
HTML-PDF. Tem que ser idêntico ao que está lá naquela relação, tá? É o idêntico que está lá. Bom, agora eu vou criar aqui um arquivo, tá? Um arquivo gerar PDF.js, que vai ser executado, tá? Que vai ser executado lá na hora que eu vou gerar o arquivo JS, o arquivo PDF. Então eu vou vir aqui, vou criar um novo arquivo, tá? Esse arquivo vai ter o nome de gerar pdf.js. Bom, esse pacote, tá? Lá no site npm.js, vocês vão receber várias informações de como utilizar os módulos, né? Então, eu já fui lá, já busquei o módulo, já busquei o código e vou trazer para cá para a gente poder utilizar ele aqui nesse arquivo que nós estamos trabalhando. Então, deixa eu colar aqui, então. O nosso código. Aí. Pronto. Então, esse código aqui é um código que já está pré-definido, que é o código que o pacote disponibiliza para que a gente utilize no momento de gerar um arquivo PDF. Então, vocês podem utilizar esse código em qualquer atividade de vocês. Precisa ter uma atividade onde eu preciso gerar um PDF de um determinado resultado. Então, podem utilizar esse módulo e utilizem esse código, tá, para que execute a tarefa. Então, só para a gente entender aqui, ó, ele chama um módulo nativo do JS, depois ele chama aqui dentro o módulo required aqui, né? Chamando o módulo que eu acabei de instalar, e ele cria uma variável, tá? Onde ele vai ler o arquivo index.html, vai fazer toda a leitura aí desse arquivo index.html, vai transformar aí o layout dele numa página letter, né? E por fim ele vai criar o PDF usando a estrutura que o módulo tem. Então ele chama um PDF create aqui, lendo a variável HTML, lendo a variável option, para o arquivo index.pdf, e por fim ele apresenta o resultado. Então aqui eu criei o arquivo, o nosso módulo que vai gerar o PDF, tá? E agora eu vou criar aqui um arquivinho aqui, index.pdf, index.html, onde dentro desse index.html eu vou colocar um código, tá? Esse código aqui, e nós vamos realizar essa execução, tá? Para ver o que vai acontecer. Então aqui eu chamei a função que eu acabei de instalar, chamei uma função fs aqui, que é para fazer a leitura do arquivo HTML. Então, essa função, ela possibilita percorrer o arquivo HTML aqui e salvar dentro de uma variável HTML, e depois eu utilizo essa variável HTML e mais as opções que eu defini aqui embaixo, utilizando o PDF, que é o nosso módulo HTML PDF, e ele faz a criação do arquivo .pdf aqui. Então vamos executar para ver o que vai acontecer. Vou dar um clear aqui e vou chamar o arquivo, vou usar o node e chamar o arquivo gerar
pdf.js. Prontinho. O que aconteceu? Ele veio aqui e criou o arquivo PDF com o que eu executei lá. Perceberam como é que é a utilização? Qual que é a diferença do que nós fizemos anteriormente, utilizando um módulo que eu criei, com um módulo que já vem pronto? Basicamente nenhuma, tá, pessoal? Porque se você pegar e analisar o código-fonte do módulo HTML-PDF, vocês vão ver que lá dentro vai ter uma função lá exportada com o nome de create, que vai buscar duas variáveis, que é a variável do arquivo que quer ser exportado, mais as opções, e com isso vai exportar. Ó, ele cria utilizando as duas variáveis para o arquivo que eu defini aqui, e com isso ele vai fazer a execução da tarefa. Conseguiram entender isso aí, pessoal? A utilização do módulo HTML-PDF? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Perfeito. Bom, então eu vou prosseguir. Bom, chegamos nessa parte aqui de utilização dos módulos, finaliza a aula, finaliza as aulas da semana 1. Aí nós entramos, então, no assunto da atividade prática da semana. Tá? Vamos lá. Para a atividade prática da semana, eu gostaria de ouvir de vocês qual que está sendo a maior dificuldade. Quem quiser falar pode levantar a mão, que aí a gente abre a palavra. Vamos, Ricardo, você primeiro. Bom dia aí, pessoal. Bom dia, Ricardo. Rapaz, a minha dificuldade, eu tive dificuldade para fazer de fato as funções já, né? Porque relembrar, né? Todo o sistema Java, como é que faz toda a construção, né? E a maior dificuldade mesmo foi na hora de chamar, assim, eu apanhei muito na hora de chamar a função ali no console log, né? E que foi, a Karina também comentou, né? Que foi fazer essa chamada. Essa foi a chamar a função no index ali do módulo criado, né? Sim. Do arquivo do módulo lá. Que foi a minha grande dificuldade, assim, né? Sem contar outras dificuldades que foi a relembrar todo o passo a passo lá do Java. Eu assisti aulas de novo, cara, para buscar o conteúdo. Estudar, você entende se, como eu e a grande maioria não pratica isso diariamente, porra, aí você acaba esquecendo, bicho, muita coisa. Acaba. Muita coisa. Não, esquece. Ainda mais depois fica lindo. Depois na de uma aula semana por causa do hackathon. Na aula sua de sábado, fica tudo lindo. Aí, pô, você depois, eu não pratico. Aí você, porra, relembrar hackathon, o carnaval, meu amigo, tudo pegou aí, já viu, né? Mas essa foi a grande dificuldade, cara, de fato. A questão é o seguinte, primeiro, tudo vai girar em torno do que a sua função vai entregar, tá? Então, o que você tem que se atentar é o seguinte: como que seria feito, o que a minha função vai entregar em relação a isso? Vai ser a relação? Vai ser só um valor? Eu vou trabalhar ela vai me entregar um array com 2 valores, que vocês vão ter em algum ponto ali, na hora de apresentar, por exemplo, o aluno a menor nota, por exemplo, e o nome da menor nota, você vai ter o resultado
que vai retornar da sua função é um objeto com dois o quê? Com dois atributos, né? Dois atributos, isso aí. Beleza. Tudo vai girar em torno do que a sua função vai te entregar. Então, a execução, ela parte dessa premissa aí. Tá? Então, é o seguinte. Que é? Tanto que para entender, eu retornei lá para tentar entender, né? Que aí depois eu tive o auxílio aí do Ângelo, naquele dia que ele conversou, coisa e tal, aí ele me deu a luz aí do que estava faltando, né, inclusive. Mas tanto para entender, cara, tive que retornar, tentar entender, tentar executar, eu tive que retornar lá nos exercícios, naquelas práticas do JavaScript também, para poder tentar fazer, que lá a gente também transformou em objeto, né? Tinha vários atributos e tal, criou array com vários objetos. E aí fui na pauleira, assim, batendo, até poder clarear um pouco mais. É porque, na verdade, teve um exercício... Luiz Cláudio, eu já te chamo para você falar, tá? Que, na verdade, teve um exercício que vocês trabalharam com objetos. Que foi aquele exercício de inserir, excluir e tal. Acho que foi os 2 últimos da semana. Mas eu acho que o diferencial aqui no Node aqui trabalhando foi na hora de chamar, sei lá, eu me confundi, na verdade. Foi essa dificuldade, cara. Na hora de chamar e, pô, aí foi tenso. Porque aqui, na verdade, aqui, no momento de você capturar os dados, na hora que ele digita o nome do aluno, cada vez que ele vai passar ali, ele vai salvar os 2 atributos, né? Você tem que fazer... tudo vai girar... o passo inicial para que você apresente corretamente também é na hora da captura, né? Sim. Na hora de você dar o push. O push, o pulo do gato é na hora do push. Por quê? O push, ele vai ter que receber... Tá? Ele vai ter que receber o nome e a nota. Então, você vai definir, lá na hora do push, o primeiro atributo vai ser nome, que vai receber a variável nota que ele digitou na parte de cima. E o segundo atributo vai ser nota, que vai receber a variável nota lá na parte de cima. Tá? Então, certo. Basicamente, é aí que você define que a sua variável alunos vai ser um conjunto de atributos, né? De objetos e atributos. Cada vez que passar por ali, ele vai criar, no primeiro registro, o nome e o atributo da primeira nota. Na segunda vez que ele passar, o nome... E o atributo da do segundo aluno, e por aí vai. Tá? Então, esse que é o primeiro pulo do gato. Beleza. Luiz Carlos, diz para nós. Então, professor, só mais ou menos complementando, né, o que o colega disse aí, a gente, assim, talvez seja até a proposta, né, desse novo módulo, né, a gente teve que voltar, né, algumas aulas anteriores, né, para ver o exemplo, né, igual como estava vindo de costume, a gente estudava, né, o conteúdo da semana ali, e a atividade da semana era relacionado, né, ao conteúdo da semana, né, a gente não tinha que voltar antes, né. Sim. Mas, assim, em algum momento a gente vai precisar disso, né, inclusive, acho que daqui para frente, né, mas, assim, é o que dificultou um pouco ainda, você rever o conteúdo anterior para conciliar com esse, né, esse foi a dificuldade, assim, que eu tive, né? Sim. Tô tendo, na verdade. Não, e geralmente é isso mesmo, tá? As atividades a partir de agora, pelo menos nesse módulo, porque, querendo ou não, pessoal, vocês tiveram uma base no primeiro FIC, e agora, essa base vai ser utilizada o tempo todo, tá? Essa base de vocês, basicamente... Tudo que vocês viram até agora, a partir de agora, vai ser maçante, utilizar, não tem jeito. A estrutura de como buscar um objeto, isso vai ser feito
o objeto e seus atributos, isso vai ser feito várias vezes durante as próximas atividades, tá? Sim, isso mesmo, né, que eu tinha pensado, né, e gosta disso, né, a gente teve realmente, né, uma base muito boa, né, só que, assim, fica complicado, né, você voltar, relembrar, né, essas coisas, então a gente vai ter que meter a cara mesmo, né. Para isso, podem nos chamar aí, chamar o Ângelo, podem me chamar, vamos procurar, se vocês tiverem dúvidas ali, a gente pode procurar também atendimento via Discord. Na última semana, eu tive alguns probleminhas aí particulares, mas que já foram resolvidos, então eu vou conseguir dar uma atenção maior aí para vocês. Então, quem tiver dúvida mesmo durante essas atividades, inclusive durante esse final de semana também, eu vou estar disponível, a gente pode tratar isso, tá? Então, só recapitulando o que a atividade pede, ela pede para que vocês recebam ali, através do prompt, o nome de 10 alunos e suas respectivas notas, né? Então, vai pedir lá, a cada for, até chegar a 10, vai pedir o nome e o aluno de uma variável. E a cada for desse, vocês vão fazer um push, salvando dentro da variável, tá? Salvando dentro da variável a junção das duas variáveis digitadas, né? Ficaria mais ou menos assim, ó. Só para vocês terem uma ideia de como é a montagem aí desse push, que vai ficar dentro do for de vocês. Vocês iriam definir uma variável, que provavelmente vai ser a variável alunos, né? Ou então, que é o grupo dos alunos que vai digitar. Aí vocês vão usar a função push para poder jogar dentro dessa variável, criar aí um array, né? E dentro aqui eu vou criar uma funçãozinha. E vou criar aqui dentro o seguinte, ó. As duas variáveis, os dois atributos. O primeiro atributo vai ser nome. E o que vai conter esse primeiro atributo? O conteúdo da variável que o aluno digitou nesse primeiro for. Então, qual que é a primeira variável que vocês utilizaram lá para o nome? É o que vocês vão colocar aqui, ó. Nome, vírgula, e eu vou criar um segundo atributo, o atributo nota, tá? Que vai receber a nota que foi digitada. Pronto. Aqui nesse ponto, eu estou fazendo a inserção do array das duas variáveis que o aluno digitou, tá? Como dois atributos. Então, eu tenho, no primeiro registro, o nome e a nota que ele digitou, no segundo registro, o nome e a nota que ele digitou, e por aí vai. E depois, na hora de apresentar isso, a minha função, na hora de eu apresentar isso, ela vai ter que trazer o conteúdo dela. Então, se eu tiver que mostrar a variável alunos e o atributo nome, aí eu vou mostrar alunos.nome. Se eu tiver que mostrar o conteúdo do atributo nota da minha variável da minha variável alunos, eu iria alunos.nota. Ficou claro? Consegui pelo menos ajudar aí no momento da montagem da variável, de quem estava tendo dúvida? Sim, beleza. Show. Tá? Então, a criação das notas, ela vai estar no index de vocês, tá? Onde vocês vão utilizar aí, lá no index, essa inserção.
Depois, vocês vão criar um módulo externo com um nome qualquer, com toda a parte de processamento. E qual que é essa parte de processamento? O que vocês iriam fazer lá do outro lado? Uma função para encontrar a maior nota, uma função para encontrar a menor nota, uma outra função para achar a média, tá? Uma outra função para encontrar os aprovados, a quantidade de aprovados e a quantidade de reprovados. Então, ali, lá no processamento, vocês vão utilizar essas funções, exportando elas, tá? Exportando elas como módulos, para que depois vocês possam utilizar isso na hora de apresentar os dados. Então, nada mais é, depois, lá no index de volta, vocês vão utilizar o que a função retorna para vocês, só que chamando ela através do nome do módulo que está lá do outro lado. Então, o módulo vai retornar o resultado e vocês vão chamar esse módulo através dos requires e as funções que vocês utilizaram. Beleza? É isso que o professor pede nessa atividade da primeira semana. Fechou a primeira semana? Fechado. Podemos, então, garantir aí que até hoje, às 14 horas, todo mundo já vai estar com a atividade pronta, né? Vamos lá. Tentaremos. Isso aí.